Ao longo do tempo, o homem vem remexendo o passado, tentando entender o presente para reinventar o futuro. Numa maratona frenética e infindável, cada um de nós mergulha no próprio âmago à procura de respostas que nos diga quem somos. Com respeito a você, viajante do tempo, venho mostrar o caminho, ajudando a montar esse grande quebra-cabeça chamado vida. Vou falar sobre regressão de memórias, progressão no tempo, controle da mente e projeção do espírito, assuntos que direcionam nossa infindável viagem no tempo. Antes de começar a falar sobre memórias, quero dizer que não tem como falar no assunto sem mencionar memórias de vidas passadas. Então, para aqueles que não acreditam em vidas passadas, porque são influenciados pela religião ou mesmo por filosofia, eu os convido a pesquisar sobre o cristianismo antes do imperador romano Constantino, que liderou Roma no século III depois de Cristo. Para quem não sabe, Constantino foi o fundador do catolicismo. E Constantino, eu vou dar a ficha dele, tentar dar a ficha dele completa aqui. O nome dele era Flávio Valérius Constantino. Viveu entre o ano de 272 a 337 depois de Cristo. Foi proclamado Augusto pelas tropas no ano 306 e governou o Império Romano até a sua morte. Constantino, o primeiro imperador dito cristão, mandou matar o seu filho
Crispus sufocou sua mulher Fausta num banho sobreaquecido e mandou estrangular o marido de sua irmã, chicoteando até a morte o filho de sua irmã também. Quer dizer, ele praticamente acabou com a família. Foi o filho, foi o marido da irmã dele, foi o filho da irmã dele, foi todo mundo. Esse cara era muito decente. Então, embora pagão, ele se uniu aos cristãos na época em que a Itália estava perdendo território para vários povos. Sua ideia na aliança com o povo cristão era de ganhar força de combate. Antes de Constantino, o cristianismo acreditava e pregava a reencarnação. Vamos ver um texto da Bíblia que fala do assunto. Mateus 17:05. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. 06. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. 07. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se. Não tenham medo. 08. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. 09. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. 10. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. 12. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus tinha falado. Então, continuando, Jesus explicou aos apóstolos que Elias não tinha vindo com o nome de Elias, mas sim com o nome de João Batista, e ninguém o reconhecera. Mas ele ainda voltaria. Isso deixa bem claro que Jesus falava de reencarnação, mas Constantino proibiu que se falasse sobre reencarnação. Na verdade, ele nunca aceitou o cristianismo e muito menos a reencarnação, pois do seu ponto de vista, ele, como imperador, se achando um ser superior a todos os outros, jamais poderia nascer novamente dentro da hipótese dele de imaginar que ele poderia. Ele jamais imaginaria que ele poderia voltar como um ser comum, um homem como um outro qualquer, ou até mesmo um vassalo. Então por isso ele nunca quis aceitar. Para ele não entrava na cabeça dele que pudesse um dia voltar nessas condições. Então acabou proibindo. Ele proibiu que se falasse, proibiu que a igreja falasse, mandou tirar da Bíblia todos os assuntos que eram relacionados à reencarnação. Bom, embora Constantino afirmasse ser cristão, nunca foi. Além das atrocidades que praticava, as moedas que ele cunhava tinham estampado Hélio, o deus Sol. E na véspera de sua morte, fez ritual para Zeus, conhecido como o deus dos deuses. Ele é o fundador do catolicismo, Constantino, e ele proibiu que falasse de reencarnação. Crer na reencarnação ou não depende somente da capacidade de cada indivíduo. Porque, na verdade, quem quer crer em algo acredita mesmo sem ver. Porém, os que não querem crer não acreditarão nem mesmo com todas as evidências. Então quero aproveitar e deixar bem claro: os que não creem na reencarnação são seguidores de Constantino e não de Cristo. Então vamos falar agora diretamente sobre a regressão de memória. O que é regressão de memória?
Regredir memória é ativar lembranças. Você não volta no tempo e não sai do corpo, apenas relembra. Essa lembrança poderá ser da vida atual ou passada. Algumas pessoas me perguntaram por e-mail, por que para lembrarmos-nos de outra vida temos que recorrer à regressão de memória? Bem, isso é simples. Porque as lembranças de outras vidas estão bloqueadas em seu subconsciente e, ao nascer, obviamente não poderá saber de outra existência. Seu subconsciente não tem acesso direto a essas memórias, pois elas estão ligadas ao subconsciente. Veja a imagem que transmite o sentido figurado da ligação entre consciente, subconsciente, memória atual do consciente, memória atual do subconsciente e memória de vida passada. A cor azul representa o consciente, a negra representa memória atual do consciente, a cinza representa a memória atual do subconsciente, a cor vermelha representa o subconsciente e a cor verde representa memória de vida passada. Então perceba que a ligação direta se faz entre subconsciente e vida passada. O consciente se liga ao subconsciente e não à vida passada. Para sabermos de outra vida é necessário ativar o subconsciente através da hipnose. O motivo de não se lembrar de outra vida é óbvio. Digamos que em outra vida a pessoa foi um arrombador de cofre. Caso ela volte para a Terra sabendo que tudo o que aconteceu, tudo o que era, tudo o que ele foi, então, é lógico, estará renascendo o arrombador de cofre. Então não haveria o porquê. Se você manda uma pessoa com tudo que ela sabia, com todas as memórias, se manda de volta, você está mandando a mesma pessoa. Então é óbvio que precisa haver um esquecimento. Então, só que essas memórias ficam alojadas no subconsciente, onde não podemos ter acesso. E somente através da hipnose vamos conseguir acessá-la. O motivo básico do nascimento é que remodele sua personalidade, características, adquira novos hábitos, novos conhecimentos e sabedoria. Esse é um dos motivos de sua memória ser bloqueada e você não ter lembranças de nada. É a oportunidade de um recomeço sem manias e sem vícios. Aí me perguntaram, existem perigos ao fazer a regressão de memória? Eu digo, não há nenhum perigo, pois embora muitos especialistas desconheçam, seu mentor ou anjo da guarda, que é o ser responsável por você, não permitirá que relembre determinados fatos que você não deve lembrar. Aqui tem uma outra pergunta. Existe algo que possa nos impedir de realizar a regressão? Eu digo sim, existe. Determinados traumas, não todos, podem impedir. Então, para que isso não ocorra, a pessoa tem que ser trabalhada e tratada psicologicamente antes de tentar a regressão. Então, se a pessoa tem algum problema sério que possa causar o bloqueio, esse problema tem que ser tratado antes, psicologicamente, para depois a pessoa tentar a regressão. Do contrário, ela não entra, ela não consegue. Além desse fato, como já expliquei, por vários motivos, seu mentor poderá fazer o bloqueio, que pode ser total ou parcial. Agora eu vou falar de sexto sentido. Sexto sentido também é memória do subconsciente. Podemos chamar a memória do subconsciente de sexto sentido, pois em determinada situação você poderá ter a impressão de que algo está dando errado ou dará errado. Essa situação ocorre quando você já passou por situação idêntica ou parecida.
e os registros de seu subconsciente são ativados automaticamente por seu cérebro, indicando que a memória localizou fatos cujos resultados não foram bons. O contrário também pode acontecer. O subconsciente pode achar alguma coisa agradável, fazer a ligação com a situação atual e vai indicar que você poderá seguir sem medo. A memória do subconsciente também pode atuar detectando a energia magnética de um indivíduo que tenha conhecido em outra vida, pois, entre outras coisas, ele reage a vários tipos de energia. Além do sexto sentido, temos o sétimo sentido, que vem da espiritualidade. Chega até nós através de telepatia ou intuição. Pode ocorrer quando está lúcido, como também pode ocorrer quando está dormindo. Neste caso, é o momento em que você recebe a mensagem em forma de sonho. Aí tem outra pergunta aqui, ó. Podemos praticar a autorregressão de memória? Com certeza podemos. E não há nenhum problema, você terá que estudar as técnicas da auto-hipnose, mas nunca esqueça que tanto na regressão quanto na autorregressão é de extrema importância pedir ajuda a Deus, pedir orientação e proteção. Esse ato fará com que se sinta mais seguro e enxergue os acontecimentos com maior clareza. Regredindo as memórias, poderá estar em duas situações. Na primeira, você vê sua vida como quem assiste a um filme. Na segunda, você vive as cenas como se elas acontecessem agora. Ou seja, você revive situações de uma vida anterior. Então a primeira situação é chamada de transe leve, a segunda de transe profundo. Exemplificando, no transe leve você vê um acidente que lhe aconteceu. Nessa situação você está apenas como espectador. Pode até impressionar, mas não afetará profundamente. Já no transe profundo, irá vivenciar o acidente, reviver, sentirá dores, pavor e tudo que o acidente proporcionou, pois viverá o momento e a situação do acidente. Então aqui tem outra pergunta. O subconsciente reconhece pessoas que estiveram com você em outra vida? Sim. É aquele momento que você diz: tenho a impressão de conhecer essa pessoa de algum lugar, ou não sei por que não gosto dessa pessoa, nunca me fez mal, ou nunca a vi, mas não tenho boa impressão dela, ou então tenho uma impressão maravilhosa dessa pessoa, não sei por que, mas me parece muito familiar. Então essas frases são típicas de memórias que estão alojadas no subconsciente e que traz a sensação para você. Porque o subconsciente ele detecta a energia do espírito, porque espiritualmente nós temos um campo magnético que funciona como uma digital. Então o subconsciente detecta e fala: pô, não sei porque eu não gosto, ou eu gosto. Então você na realidade não sabe o porquê, mas quem está lhe passando essa impressão é o subconsciente. Esse tipo de coisa indica que há forte possibilidade de seu subconsciente ter detectado a presença dessas pessoas em seu passado. Cada um de nós tem uma impressão digital espiritual. Como eu falei, é através dessa impressão que o subconsciente detecta o indivíduo. Aqui eu tenho outra pergunta. Podemos resgatar dons ou habilidades que ocorreram em outra vida? Sim, desde que
desde que nós estejamos adequados, quer dizer, a nossa realidade atual esteja adequado a esses dons anteriores, essas habilidades anteriores. Porque tem que haver uma sintonia, é lógico, né? Do contrário, esses dons que você tinha, essas habilidades vão continuar esquecidas no passado. Aí eu tenho outra pergunta, ó. Em que casos a regressão de memória é indicada? A regressão de memória é indicada para eliminar traumas, elucidar manias que possa ter atualmente e principalmente para que profissionais da área saibam que rumo tomar quando conduzir o indivíduo a algum tratamento. A regressão de memória também é ferramenta fundamental para seu autoconhecimento. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante, que é a regressão de memória hiperprofunda. É uma coisa muito pouco estudada. Eu mesmo não encontrei nem material sobre esse assunto, nem em livros. Então eu vou explicar como ela funciona. A regressão de memória hiperprofunda é uma atividade de extrema importância e está relacionada à hipnose e não à auto-hipnose. Quer dizer, você não jamais conseguirá tentar fazer isso com êxito. Ao longo do tempo, desenvolvi ocorrências interessantes relacionadas à área de regressão de memória hiperprofunda. No tratamento, fiz com que pessoas vivessem por algumas horas com a personalidade que tinham no passado. Então eu vou dar o exemplo da situação para que você entenda melhor. Digamos que coloquei em transe hipnótico uma pessoa chamada Joana e que em outra vida ela se chamava Maria. Embora agora ela seja Joana, eu trouxe para Joana a personalidade da Maria. Então ela revive a Maria sem ter a mínima ideia de quem é a Joana. Eu conto até 3 e mando que Maria se levante, que olhe tudo à sua volta. Então a Maria, ela se lembra do pai que ela tem e não do pai que a Joana tem. Ela se lembra dos filhos que ela tem e não se lembra dos filhos da Joana. O corpo é da Joana, porém a mente é da Maria. Maria não tem noção de que já morreu e pensa ter dado um salto no futuro. Pensa que vai retornar ao passado e vai continuar vivendo. Também é interessante saber que, ao olhar no espelho, Maria não enxerga o rosto de Joana e sim o rosto dela. Digamos que presente à cena está um homem. O cara se chama João. Então o João está na história da Maria. Quer dizer, esse cara, ele viveu na época que ela se chamava Maria. Estiveram juntos nessa época. Mas só que o nome dele naquela época era Cláudio. Então, João atual e Cláudio na época da Maria. João na época da Joana e Cláudio na época da Maria. Então, ao olhar para João, Maria enxergará o Cláudio exatamente como era. Não verá o João. Ela vai ver, inclusive, a fisionomia do Cláudio. É uma coisa muito interessante isso. Por quê? Porque essas imagens, ela não está vendo diretamente o João. A imagem está no subconsciente dela. Ela enxerga a imagem do subconsciente. Ao retornar a personalidade correta para Joana, faço com que as memórias de tudo que ela acabara de ver, tudo que acabou de ocorrer, sejam transportadas para as memórias da Joana. Assim, Joana fica sabendo como Maria se sentia, o que pensava, quais eram os sonhos, os problemas, os sentimentos, etc. Isso vai ajudar a desvendar alguns mistérios sobre o seu próprio eu, pois várias situações podem ser
testadas e descobertas neste momento. Bem, agora eu vou passar às técnicas de relaxamento e preparação para a regressão e autorregressão. Antes de tudo, digo que você tem total capacidade para conseguir tudo o que deseja, pois tudo está dentro de você. Quem abre as portas ou bloqueia é a sua própria vontade, embora muitas vezes sejam vontades inconscientes. A técnica que irei apresentar está diretamente ligada à auto-hipnose. Irá ativar todo o potencial que está guardado em seu cérebro, no maravilhoso mundo mental. Bem, inicio lembrando a frase que meu grande mestre Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderá remover uma montanha. Em outras palavras, ele disse: você tem dentro de si todo o poder que necessita para receber e realizar tudo o que deseja. Basta ter fé, acreditar em suas vontades. Acredite no que quer e será realizado. Isso significa Bom, eu acho que não precisa nem explicar, né? São palavras que dizem tudo. Mas simplifica o que eu quero dizer para vocês. Porque isso está tudo dentro de você. Como tem uma célebre frase que diz: querer é poder. Então, se você quer, se você tem fé, você tenta e consegue. Então vamos à técnica. Vamos começar com a técnica da auto-hipnose e você vai olhar no espelho, dentro de seus olhos, e você vai dizer: sou um ser inteligente, minha mente foi criada por Deus e tudo será resolvido da maneira que eu quero. Meu cérebro, meu subconsciente vai trabalhar para que eu seja da maneira que quero ser, para que minhas vontades se realizem. Minha mente não será traída pela impaciência e nem pelo medo. Não vou duvidar de minha força de vontade. A partir de hoje, eu controlo todos os meus sentimentos. Controlo o emocional, o psíquico, o físico e minhas vontades. A partir de agora me vejo atingindo os objetivos. Vejo portas se abrindo. Vejo problemas se desfazendo. Todos os meus ideais se concretizando. A força suprema está dentro de mim. Não há barreiras que eu não possa quebrar. Tenho toda a minha vida sob meu controle. A cada dia sou mais forte. A energia que recebo tem poder infinito. Quero domínio total sobre meu ser. Quero um escudo a meu redor, bloqueando tudo que não me faz bem. Quero saúde, bom humor, ânimo para resolver todos os problemas. Quero paz e harmonia. Meu corpo é luz e templo de Deus. Nada de mal poderá me atingir, pois sou parte do grande Criador. Diga tudo isso para você mesmo como uma ordem que tem que ser cumprida. Custe o que custar, seu cérebro terá que trabalhar para você. Por isso a ordem tem que ser forte, estimulante, direta. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Se possível, a vida inteira. Lhe dará força em tudo e para tudo. Terá equilíbrio e atingirá seus objetivos. Após a indução auto-hipnótica, deite e faça relaxamento profundo. Inspire forte pelo menos 40 vezes. Inspire pelo nariz e solte pela boca até sentir o corpo formigando. A velocidade da respiração deve ser mais um pouco que lenta. Ela
ela deve ser um pouco além da velocidade lenta. Ela não pode ser devagar, não. Nesta fase, você estará relaxado. Então, depois que você fizer essa respiração, durante aproximadamente 40 vezes, até sentir o seu corpo formigando, então você está pronto. Então você já vai estar relaxado. Então agora vamos para a segunda fase. Veja mentalmente, com muita intensidade, uma luz violeta penetrando todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Depois de certo tempo, observe mentalmente que seu corpo está na cor violeta, inundado por essa energia. Visualize mentalmente, com os olhos fechados, o seu corpo na cor violeta, cheio dessa energia, dessa forte energia. Uma vez por semana, faça o mesmo com a luz azul e a branca. Então você vai trocar a violeta pelo azul e pela branca. Quem faz o relaxamento para iniciar a projeção espiritual deve usar luz dourada. É bom não esquecer disso. Não se preocupe com os chakras, eles receberão a dose exata de energia. No momento que você vê a luz tocando o seu corpo, uma energia vinda do cosmos estará nela, pois você estará trabalhando com o plasma. Plasma é a energia que se projeta através do pensamento. É energia criada através do poder da imaginação. Após energizado, você verá um bosque. Isso você está praticando auto-hipnose. Tá? Então perceba esse detalhe. Nós vamos criar um ambiente para que você busque, você vai buscar a sua regressão de memória. Então você já está energizado, você está preparado. Então agora veja mentalmente um bosque, entre nele, observe a natureza, observe a paz, sinta a energia que esse ambiente emana, perceba o equilíbrio da natureza, sinta-se bem nesse ambiente de pura energia. Perceba que nesse bosque há uma árvore mágica, ela tem portas e dentro da porta que você escolher, haverá um túnel. Na entrada do túnel está escrito o seu nome. Dirija-se ao túnel. Perceba que ele está iluminado. Vá andando. Observe que esse túnel tem grandes portas nas laterais. Olhe através delas. Uma de suas vidas estará dentro de uma dessas portas. Quando ver uma cidade ou uma civilização, ou somente pessoas, entre por essa porta. Ela é uma das portas do seu passado. Então, é isso aí, ó. Se você fizer corretamente, como eu ensinei, com certeza conseguirá fazer a sua regressão de memória. Se não conseguir, procure um hipnólogo que com certeza ele irá te ajudar. Bem, praticando a auto-hipnose, eu me vi nas duas situações, no transe leve e no transe profundo. Então, vou citar exemplo meu, para você saber como funciona na prática esses dois. Por exemplo, eu me vi numa vida onde eu nasci no Egito, no ano de 1005, precisamente em 14 de 10 de 1005. E eu me vi, tá? Foi como num filme, eu me vi em pé com um turbante na cabeça, barba, cavanhaque, sandália no pé, e eu observei o chão que era de terra vermelha batida. Então, inclusive, eu estranhei, porque o local era um chamado de reino de Amã, e o local estava
tinha terra vermelha. Eu falei, poxa, por que não tem areia, tem terra vermelha? Porque na época eles retiravam a areia dos montes e jogavam no local onde seria colocado as tendas para que eles vivessem ali. Então isso eu vi no filme. Já numa outra vida onde eu fui viking, eu entrando na mata, eu fui atacado por um animal que chamava de tigre de dente de sabre. Era uma espécie de uma onça preta com dentes enormes para fora. Eu fui atacado por esse animal, só que aí eu estava em transe profundo, eu revivi a cena. Tanto que mesmo depois, saindo do transe hipnótico, durante 2 ou 3 dias, eu ainda sentia dores no braço esquerdo. Numa outra situação de transe profundo, eu me vi 900 anos antes de Cristo, também na região árabe, e eu falava de um Messias que viria, porque 900 antes de Cristo nem o nome de Jesus nós sabíamos. Então eu dizia que estava vindo o Messias, e eu falava de um Deus único. Eu, alguns amigos e a família falávamos de um Deus único. Nós, para fazer as reuniões, para falar de Deus e falar desse Messias que viria, que é Jesus, nós chamávamos o povo e oferecíamos verduras, galinhas, animais, para que eles pudessem ouvir a nossa palestra. E nessa época, eu e minha família fomos mortos por pregar um Deus único. E eu me lembro, foi um transe profundo, eu me lembro de acordar com uma enorme pedra preta sobre o meu peito, que eu não conseguia nem respirar normalmente, sentindo muita dor. Aí removi essa pedra e naquela noite ainda eu procurei, achei os que tinham matado a minha família, e eu acredito que eu ainda matei mais uma meia dúzia deles, e depois me mataram a paulada. Mas é difícil quando você se torna um personagem, quando você entra em transe profundo, porque se torna bastante marcante. Essas imagens não saem mais da sua mente. Quando é um transe leve, como se você estivesse assistindo um filme, é mais interessante, mas não tem como controlar você entrar num transe leve ou num transe profundo. Então, eu acho que você deve pensar se realmente quer, porque embora tudo seja controlado pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda, nós poderemos nos deparar com situações inusitadas que jamais pensaríamos em passar por elas. Eu sei que a minha última encarnação foi na Rússia, e observe a influência que existe ainda daquela vida, porque eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não toma cerveja e sim vodka, que é a bebida dos russos. Eu gosto muito de jogar xadrez, que é o jogo preferido dos russos. Também gosto muito de dançar, de música, então quer dizer, tudo relacionado. Isso daí mostra que a nossa última vida, ela ainda causa muita influência sobre nós. Então o que eu teria para falar para vocês sobre regressão de memória é isso. Desejo boa sorte a todos. E agora o próximo bloco eu vou falar sobre o controle da mente.